Perguntei para vocês se vocês estão me ouvindo legal. Oi, Márcia, Olá! boa noite, tudo bom? Tudo bom? Tô aqui tentando colocar de uma forma que apareça a minha cara, né? Porque tá meio... Acho que não sei se eu botei muito Acho que alto. você tem que abaixar um pouquinho o celular. É, né? Deixa eu ver cá. É. É feito tá um pouquinho inclinado, assim. Será que tá melhor Isso, agora? agora ficou ótimo. Ficou Tudo bom? tudo ótimo. Deixa eu dar uns Bom, recadinhos antes da gente começar. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que no final da live eu vou contar para vocês uma coisa exclusiva, então fiquem até o final, tá? Esse que eu preciso dizer. A Márcia é odontóloga. Antes eu vou te fazer uma pergunta. Odontólogo e dentista é a mesma é a coisa? mesma coisa. É só uma palavra É um mais termo mais bonita, né? técnico, né? Que as pessoas têm mania de chamar de cirurgião dentista, né? Mas Ah, esse é o termo técnico que se dá. entendi. Então vou voltar. A entrevistada de hoje é odontóloga, autora da série Vampiresca, como você mesmo fala, Adeus à Humanidade. Tem 2 livros, além da série, né? Que é Pátria Chamada Amor e o mais novo, que é A Sorte do Meu Azar. Aliás, eu tô Isso. curiosíssima para ler A Sorte do Meu Azar, que pela sinopse eu fiquei muito interessada. É muito divertido, muito divertido. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, por ter Imagina, eu que disponibilizado agradeço. seu tempo. Seja bem-vindo à sua casa. Em tempos Obrigada. de quarentena é o que tá dando, né, para fazer. Gente, mas é muito bom, né, gente? Diminui um pouquinho essa distância, porque tá difícil, né? Da gente ficar tão É. isolado assim. As lives têm esse poder, né? Aliás, as redes É, sociais, de um modo geral, fazem a gente se conectar com as pessoas nesse momento tão difícil, né? é verdade. Ai, meu Deus. Eu até fiquei feliz. Eu falei, gente, pelo menos a gente vai falar sobre coisas que a gente ama tanto, né? E de repente aparece uma pessoa ou outra que é conhecido, e quem também não é, vai passar a conhecer, a gente vai fazer uma amizade legal. Eu adoro essas coisas. Com certeza. É um momento para a gente não falar do que está acontecendo, tentar não falar do que está acontecendo. Pontualmente pode ser que apareça, porque a gente pode falar de planos futuros e aí a gente tem a incerteza, mas É verdade. o bate-papo hoje é mais leve. Vou começar te pedindo para falar um livro que você recomendaria, assim, que é seu livro de cabeceira, seu livro favorito. Que livro você acha que é essencial, assim, que as pessoas deveriam Ai, ler? gente, é tão difícil isso de dizer meu livro. Eu sou uma pessoa tão eclética, eu gosto de tantos livros, que é difícil de chegar e dizer assim, meu livro favorito é esse. Eu gosto muito da Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Mas É o assim, eu não meu, posso é o dizer. meu, é o meu Eu não, favorito. eu não sei dizer, assim, honestamente, se é o meu favorito, porque são muitos, né? São muitos, né? Mas, assim, acho que foi o primeiro que veio na minha cabeça agora. A Marca de uma Lágrima marcou minha vida, assim. Eu acho que foi o É. livro que me despertou para a leitura. Ele está aqui na minha frente, nesse exato momento. Ele marcou, assim, de verdade. Me fez ter vontade de escrever. Gente, Eu e, sou assim, completamente apaixonada pela escrita do Pedro, eu já tinha então... visto o Pedro na Bienal, mas essa última Bienal aqui do Rio foi muito especial, porque eu tive contato com ele, eu tirei foto com ele, eu beijei. Olha, Ai, tudo que você gente, pode imaginar, queria. aquelas fotos do... Ai, meu Deus, que vontade de apertar, assim. Mas ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele tá E... na minha intenção. Vamos ver. Eu É. mandei e-mail hoje Oh! para Moderna. Ah, Quem me avisa sabe, que eu né? quero ver. O céu é o limite, Márcia. A gente tenta tudo. Os É. leitores, Ué? os Ué? espectadores pediram, os seguidores pediram, a gente vai É atrás. lógico, vamos lá. Eu acho que é uma forma, né, de a gente suprir essa distância que a gente tem das pessoas, né? Eu tô com saudade de tanta gente. Eu tô assim pensando, será que vai ter Bienal? Será que não vai ter, né? Porque com toda essa situação que está aí desse vírus, a gente fica Tá tudo pensando, muito né? incerto, né? Tá tudo muito incerto. A gente não tem essa certeza que a gente vai poder se ver. Então, essas lives são muito boas para isso, para a gente se aproximar. Me fala qual é a tua relação com os livros, qual é a tua história? Você foi uma criança leitora ou você começou a ler mais tarde? Olha só, leitora eu sempre fui, mas eu não digo assim que foram livros assim muito, vamos dizer assim, muito conhecidos, né? Eu gostava muito de ler coisas que tivessem humor. Meu pai tinha para você ter uma ideia, meu pai era professor, mas ele tinha uma biblioteca com 8 mil livros dentro de casa.
Minha mãe vivia brigando. Tanto livro, o que você vai fazer com tanto Como é que livro? lembra esses livros todos, meu Nossa, Deus? mas era uma coisa de louco, porque ele tinha assim, estantes que quase caíam, de uma sobre a outra, assim, uma coisa de louco. E era uma coisa tão assim, obsessiva, porque ele gostava tanto de livro, que ele chegava a esconder livro dentro da caixa de luz, do lado de fora de casa. Mamãe encontrou até dentro do forno, para vocês terem ideia como é que era a Que coisa lá em isso, casa. gente? E aí, porque ela achava que tinha livro demais, que não é possível que uma pessoa normal pudesse ler tantos livros assim. Mas ele lia sobre tudo, né? Ele era uma pessoa que não era só literatura, né? Assim, de romance, essas coisas, né? Ele gostava de psicologia, de matemática. Ele gostava de tudo. História, ele tinha muito livro de história, era uma coisa. E ele tinha muito livro, assim, que era voltado para o humor. E eu gostava muito, né? Eu lembro mesmo bem que tinha um livro chamado Febê Apá, que ele tinha, se não me engano, acho que era do Stanislau Ponte Preta. E eu adorava aquilo, que eram as coisas irônicas, assim, aquilo. E, assim, vou te dizer que eu gostava muito também da literatura de banca, né? Que eram aquelas coisas, né, do sheik árabe que se apaixonava, não sei o quê. Eu gostava muito dessas coisas. E eu não tinha, nessa época, na verdade, um autor favorito, entendeu? Eu gostava de ler. Mas aí depois veio a faculdade, a gente começou a ler mais livros técnicos e tal, não sei o quê. Até que chegou uma hora, né, que eu já estava casada e meu marido teve que trabalhar longe do Rio de Janeiro. E eu com uma criança dentro de casa, naqueles momentos assim, eu estava no ócio, né, vamos dizer assim. Chegava final de semana, ele estava na Bahia ou no Rio de Janeiro. Não dava para ficar indo para lá toda hora, porque é um valor muito alto de passagem, né? Sim, com certeza. Então eu comecei a voltar, né? Aquela coisa, vou ler, e virei assim uma leitora compulsiva. E nessa de ler muito, eu já tinha uma coisa muito assim com a fantasia, apesar de que eu gosto de romances de todo tipo, né? Mas eu estava muito fixada nessa coisa da fantasia. E aí me deu assim uma ideia, falei, ai caramba, bem que me deu vontade de escrever alguma coisa. Eu já escrevia, deixava coisa no computador, mas nada assim que tivesse Era isso que eu ia te perguntar. Você escrevia, né? desde sempre? Não? Você sempre foi Eu na escrevi. adolescência, escrevia os poeminhas, aquelas coisas? Sim, mas nunca assim, na pretensão de publicar nada. Foi só aquela coisa, né, coisa minha. Eu lembro que até criança desenhava, mandava coisas, a poeminha da bailarina, não sei o quê. No outro dia até minha mãe chegou até me mostrar, olha aqui, mas tão bonitinho, as bailarinas, tudo rimando, era uma gracinha. Mas assim, nunca me passou pela cabeça isso, de me tornar escritora, né? E aí foi aí que nessa época me surgiu uma ideia, eu comecei lá no computador, tal. E aquilo ali foi tomando de uma proporção que eu não conseguia parar. E Isso as foi pessoas... em que ano? Olha, eu devo ter começado a escrever essa área da Deus e Humanidade por volta... Acho que lá pro final de 2010, início de 2011, eu não lembro bem, mas foi mais ou menos isso. E virou uma obsessão. Eu comecei a escrever. Aí as pessoas começaram, eu falei assim, mas o que você tanto faz nesse computador, você não consegue parar? Porque assim, tinha horas que eu não conseguia nem dormir, porque as ideias vinham, e eu parava, ia de madrugada e começava a escrever de novo. E aí, eu vou até contar uma história engraçada. Eu tinha uma empregada aqui em casa, que era uma menina que trabalhou comigo, 11 anos comigo aqui em casa, e ela dormia de segunda a sexta, né? E ela ficava encucada, né? Porque eu chegava no final de semana, no computador de noite, falei, nossa, ela já era aquela pessoa que era super, né? Já amiga da gente, porque eu não tenho essas diferentes para mim, porque quem trabalha comigo é meu amigo. E aí ela começou a me perguntar, mas o que você tanto escreve? Aí eu virei para ela e falei assim, vem cá, você gosta de ler? Aí ela falou assim, não. Eu falei, isso, bom, mas por que você está perguntando? Aí eu falei assim, se eu imprimir, será que você leria, né? Só para tirar uma dúvida, se você achar que você, né, de repente pode gostar, ela já olhou assim para minha cara, tipo assim, putz, grila, ferrou, para que eu fui perguntar, né? Aí eu fui imprimir, entreguei a história para ela, e até, eu não sei, pode ser até que ela apareça por aí, porque ela de vez em quando ela entra nas lives aí. Mas você já entregou o livro pronto? Você já tinha terminado a história? Eu terminei a primeira, né? Do primeiro livro. E porque, tá por incrível travando que pareça, um pouquinho. eu só enviei o primeiro livro para... Tá travando? Um pouquinho, mas E agora agora?
Agora estabilizou, continua. Eu só enviei o primeiro livro para a editora quando eu já tinha terminado os 4, na verdade. Os 4 já estavam todos prontos aqui. Mas aí eu enviei o primeiro, aí ela olhou com aquela cara, né? Tipo assim, ferrou, né? Aí ela falou assim, vou dar uma lida então. E aí ela era muito engraçada, porque ela era uma pessoa que dormia com as galinhas. A gente até falava assim, caramba, até umas 7 horas já tá dormindo, né? Eu achava até engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa notívaga, né? E ela não. E aí eu achei estranho, né? Primeiro dia ela começou 7 horas, 8 horas, 9 horas e nada de Thelma dormir, né? Eu falei, não, legal, né? Tá lendo. Quando chegou no dia seguinte, ela virou e falou assim, olha, vou dizer um negócio pra você. Já tô na página 60, né? Que era, né? Eram folhas A4, né? Aí ela virou e falou assim, está me prendendo. Você tá de parabéns, porque eu não gosto de ler e tô lendo. Eu falei, tá legal. Quando chegou no dia seguinte, deu 8, deu 9, deu 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, o quarto dela continuava aceso. Aí a gente ficava até brincando, morreu, né? Porque eu vinha do que dorme às 7, deu 2 horas da manhã, ainda tá acordado. Olha, vou dizer um negócio, quando chegou no dia seguinte, ela tava com 2 olheiras, assim, enormes. E virou e falou assim, Márcia, o que foi isso? Eu não consigo dormir. Esse livro está me prendendo de uma coisa que eu não quero dormir. Aí ela falou assim, se eu acabar de varrer a casa, de limpar a casa, rápido, você me deixa eu ir pro quarto mais cedo. E foi assim que ela leu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto livro. E assim, a partir daí, ela começou a me pedir para ler outros livros de fantasia aqui em casa. Eu fiquei super feliz, porque eu consegui fazer com que uma pessoa que não gostava de livro, a ter esse amor dela pelos livros. Então, foi isso que me motivou a enviar o meu livro pela primeira vez, O Adeus à Humanidade, para as editoras. E aí, em 2012, ele nasceu, né? Nasceu. Foi quando você finalmente publicou o livro. A série é uma série vampiresca, mas conta mais ou menos pra gente qual é o enredo da história. É meio complicado você falar da série inteira, porque uma coisa num livro depende do outro, né? Então, de repente, dependendo do spoiler que se der, né? As pessoas vão começa dá uma ideia geral do que é o livro. Essa foi a primeira capa que as pessoas conhecem. Esse livro, inclusive, foi o ganhador do Prêmio de Destaque Literário em 2012. Foi uma seleção de 87 blogs, o pessoal elegeu, né? Como o melhor da época. Essa foi a segunda capa, né? Isso já é uma segunda edição. É uma segunda edição. E essa é a terceira. Opa, acho que eu fiz ao contrário. Essa é a segunda e essa é a terceira. Nossa, que sucesso! Quantos livros vendidos, Márcia? Você tem ideia? Olha, eu não tenho ideia. Honestamente, porque assim, foram de editoras diferentes, entendeu? E essa comunicação da editora para dizer em termos de livros vendidos não foi muito assim certinha com a gente, não. Mas é um livro que está também na Amazon, já passou de 1 milhão de leituras. Foi bem lido, realmente. Graças a Deus ele foi bem lido. Mas assim, a história, ela conta de um médico de 1872, que era que as garotas, né? Ele é um livro um pouco mais juvenil, vamos dizer assim, mas embora o pessoal adulto ama também. Mas ele era um médico, assim, humanista, uma pessoa dessas engajadas de recuperar, de salvar as pessoas. E ele era noivo e tudo mais, só que ele foi transformado em vampiro à revelia. E assim, ao contrário da maioria das histórias, né, que a gente vê de vampiro, ele foi um cara que foi revoltado a vida inteira porque ele não se conformava. Porque ele era uma pessoa que falava assim, eu não posso matar as pessoas, eu não nasci para isso, eu sou médico, eu quero salvar. E aí o que acontece? Ele é irlandês e foi passando os anos, ele foi saindo de um país para outro, porque eles não envelhecem nem até uma hora que ele vem parar aqui no Brasil. E aí, né, quando ele chega aqui no Brasil, ele vai encontrar no Hospital de São Paulo a Stephanie, que é quem conta a história, né? E ela é uma garota que carrega assim, a família, as contas, tudo nas costas. Ela precisa muito do emprego dela para sobreviver. Isso já nos tempos atuais? Isso nos tempos atuais. E aí, dentro desse hospital, ela começa a ficar intrigado. Porque ele é um cara que ele afasta as pessoas, porque ele só quer curar os pacientes,
mas não quer que ninguém se aproxime dele para descobrir, né, o que ele é. E aí ela fica muito intrigada porque todo paciente que ele pega, ele cura. Coisas que as pessoas achavam assim, impossíveis, ele conseguia fazer. E isso cada vez vai fazendo com que ela, né, chegue perto. Aí começa uma rixa, né, dentro do hospital, um brigando com o outro o tempo todo. E assim, você sabe que quando começa essa rixa é porque alguma coisa tem entre os dois. Até que, assim, a maioria das pessoas que já conhecem a história sabe que eles vão ficar apaixonados um pelo outro. E ele tem uma característica, ele cura as pessoas através justamente da mordida de vampiro dele. Ele suga o sangue das pessoas através dela, ele detecta qual é o problema e consegue, com a própria saliva dele, curar as pessoas, entendeu? Só que a Stephanie, ela vai ficar com um problema, uma doença que ele, teoricamente, ele não teria como curar. Chega, entendeu? Senão você vai contar a história toda. Pois é, aí é que vai vir toda a reviravolta. Vai desenrolar a história. Tudo isso, né, para os 4 livros. Os 4 livros da série. Mas me diz uma coisa, como é que foi esse processo de publicação do livro? Você enviou original? Você publicou independente? Como é que foi? Não, me conta. Eu enviei original. Foi para Novo Século. Na época. E quanto tempo demorou para você ter resposta? Não, olha, por incrível que pareça, não demorou muito, não. Até que eu fiquei surpresa. Eu não esperava ter a resposta assim tão cedo, assim, mas foi legal. Mas, assim, né, que a gente que publica série, a gente fica sempre com o pé um pouco atrás. No início, né, a gente fica aqui naquela coisa, na expectativa, porque você quer que os 4 livros saiam, né? E aí você tem que depende de venda, depende da disposição do editor, depende de um monte de coisa. As pessoas ficam em cima de você quando é que sai o segundo, quando é que sai o terceiro, quando é que sai o... E você já com os livros prontos, né? Só dependendo da editora. E aí você não fica na mão deles, do tipo, não sei, isso aí vai depender dos editores, né? Então, houve muita coisa, né? Nesse meio tempo, acabou que eu mudei de editora, Mas aí deixa eu te perguntar uma questão técnica. Você tinha um contrato para os 4 livros? Ou você fez contratos individuais? Não, no início foi para um, né? Para um. Certo. E eles chegaram para mim e disseram que, olha, se nós vendermos toda a edição, nós vamos fazer o segundo. Só que, assim, eu vendi e... Não aconteceu. Não aconteceu. E aí ficou aquela coisa, né? Vai, não vai, vai, não vai. E aí você mudou de editora? Sim. Aí eu mudei de editora, entrei para... na verdade, foi uma confusão danada. Eu vim para a editora Literata. A Literata, infelizmente, ela não conseguiu vingar no mercado. Era uma editora pró-nacional, muito legal, que dava uma boa valorização dos nacionais e tal, mas infelizmente eles não aguentaram o rojão, né? E aí eu tive que ir para outra editora. Acabei com toda a série na editora do Tribo das Letras. E entendi. Agora, né? E essas edições também que saíram depois, saíram pela Tribo das Letras? Saiu pela Tribo das Letras. Entendi. E agora as edições agora todas são minhas, né? Porque também já passou dos 5 anos, né? Uhum. E agora sou eu que publico os meus livros e o pessoal, quem quiser, eu envio para as casas das pessoas. Entendi. E com relação a esse prêmio que você falou, vamos voltar lá. Você participou de uma seleção de 87 blogs, foi isso? Isso. E aí o seu livro ganhou. Como é que foi? Me conta. Porque realmente ganhar com o primeiro livro... Primeiro que você, assim, já chegar no mercado lançando uma série. Sim. Já é ousado. Ganhar um prêmio com o primeiro livro, ter tantas vendas, é tudo muito bom, né? Sim, tipo, sim. Tudo muito bom. Esse livro, conta assim, isso pra gente. gente. Na época que eu publiquei, ele foi assim, não sei dizer, eu acho que é porque estava na época de Crepúsculo, as pessoas ficaram muito com essa coisa de vampiro. Estavam interessadas, né? Então, foi um boom. Para onde eu ia, assim, para você ter ideia, chegaram até a fazer fã-clube para ele, assim, na época. Ela que depois, passou o tempo, o pessoal ficou meio... Porque estava demorando muito para publicar os outros, né? Então, aí, isso realmente é uma coisa no mercado que vai fazendo as pessoas murcharem. Porque quando você vai ler o segundo ou terceiro livro, já tem um ano que você leu o primeiro. Aí você já esqueceu como é que era a história. Aí a pessoa, eu tenho que ler o primeiro, o segundo e o terceiro para poder chegar no quarto, entendeu? Então, foi acontecendo desse jeito. A gente que é leitor, eu também sou assim. Quando eu pego uma série que demora muito, né? Você vai ficando, né?
Mas esse livro ele teve muito isso. Eu cheguei na Bienal, tinha até meninas com camisetas, assim, com ele, fã-clube. Deve ser sensacional. Legal, pois é. E aí eu descobri, sem querer, que eles fizeram uma seleção na época, que isso eram várias blogueiras e tal, e elas colocaram de cada categoria quais eram os livros que eram indicados, e o Adeus à Humanidade estava entre eles, na categoria sobrenatural. E ele, na época, foi escolhido. Eu fiquei super feliz, assim, porque eu não esperava, assim. E você não se inscreveu, né? Não era inscrição, era a indicação das próprias blogueiras, entendeu? Muito então, sensacional. Eu acho que tem até um sabor maior, mais especial, né? Porque você nem pensou assim, eu acho que meu livro é bom. Foi assim, as pessoas que achavam que seu livro merecia. Eu fui comunicada que ele estava conconcorrendo, e eu falei, gente, como assim? E a surpresa quando descobriu que ganhou, imagino que deve ter sido... Nossa, nem me fale. Foi assim, emocionante, assim. Então, os seus últimos livros que você lançou fora da série, né? O Pátria Chamada Amor e o Sorte do Meu Azar, são de gêneros completamente diferentes da série. Você acha que conseguiu manter os leitores ou você acha que esse público que está com você agora é outro público? Olha, é difícil até avaliar. Eu acho que assim, é lógico, aquelas pessoas que são muito fantasia e talvez essas não tenham me acompanhado. Eu não sei assim medir isso aí, mensurar isso aí. Mas assim, quem gosta de romance, não interessa que tipo, vamos dizer assim, ficou. Entendeu? Você ficou. Eu vi que eu tenho assim leitoras que desde o início do primeiro livro que está comigo, que foram na Bienal, pegaram, e elas mandam mensagem para mim e ela falou assim: você continua a amar, você faz a gente sofrer, mas assim no final eu sempre dou aquela coisa que faz aquele carinhozinho, né? De vocês. Mas, assim, são realmente livros completamente diferentes, embora em todos eles eu sempre eu coloco um cunho um pouquinho de drama e um pouquinho de humor. Eu sempre contrabalanço isso. É uma característica da sua escrita, né? É uma característica da minha escrita. Em todos os livros meus tem isso. Até mesmo o Pátria, que ele é mais puxado por drama, vai ter horas que a pessoa vai ver que tem sempre uma parte de humor nele. Que eu acho que, assim, torna um livro, assim, como é que eu vou dizer? Não, porque você fica sofrendo o tempo todo, entendeu? Eu acho que, na minha opinião... Tem que ter um afagozinho, né? Assim, um alívio. Não é assim, é uma montanha-russa. Senão ninguém aguenta. Senão você não aguenta. E a Sorte do Meu Azar é a mesma coisa. Ele é divertidíssimo, mas vai ter hora que você vai ver que tem um draminha ali dentro, né? E aí... Esses dois livros saíram pela Qualis Editora. Você está com contrato assinado com eles? Sim. Ou foi só para as obras? Para as obras e qualquer livro que tenha a ver com continuação ou que seja de algum outro personagem relacionado. E tem planos para isso? Tenho. Principalmente aqui na Sorte, porque assim, na verdade, eu tenho, deixa eu pensar aqui, acho que deve ter umas 7 ou 8 obras assim pela metade, vamos dizer assim. Tem horas que bate mais inspiração para uma coisa, outras horas que bate para outra, mas esse da Sorte do Meu Azar tem uma personagem que se chama Desirê, e que muita gente veio me pedir para contar a história dela, sabe? Porque ela é outra louca, amiga da louca maior da Sorte do Meu Azar. Mas rende, é isso. O pessoal gostou da personagem e acha que rende. Sim. E eu estou escrevendo devagar, né? Porque, vou ser bem honesta, essa situação que nós estamos passando hoje em dia está me deixando assim, bem assim... Como é que eu vou dizer? Abalada. Abalada e eu não estou conseguindo ter a concentração que eu gostaria para escrever o livro, entendeu? Mas, assim, eu tento me forçar todo dia, sentar, nem que escreva aí alguns parágrafos, mas, assim, eu acho que eu estou num ritmo bem mais devagar do que eu escrevia. Do que o natural, né? Pode ser que... E você tem uma rotina de escrita normalmente? Você atua como dentista? Sim. Então, assim, a sua rotina é dividida entre
o trabalho de dentista e o trabalho de escritora. Sim, Você consegue geralmente escrever todo dia? eu escrevia todo dia. Eu tô falando escrevia porque eu sou bem honesta. Ultimamente já tem uns Não tempinhos que eu estou entendi, escrevendo. que eu paro mesmo, que tipo assim, eu não, que eu fico olhando para o computador, parece que eu não tô enxergando, sabe como é que é? Então, eu falei, gente, quando é assim, eu vou lá, vou ver um filme, porque não adianta, né? Mas agora eu me perdi. O que eu estava falando? Eu te perguntei como é que você costuma dividir seu dia entre o trabalho de Sim. dentista e o de escritora. Eu geralmente sempre escrevi à noite, né? Porque meu trabalho, eu trabalho de manhã e de tarde, né? Então só me sobrava realmente tempo à noite e os fins de semana, né? E assim, tem dias que realmente é bem cansativo, né? Você passa ali trancado no consultório, em cima, nos tratamentos e tal, tem dia que você fica, né? Mas aí tem dias que escrevia mais, outros que escrevia mais, mas geralmente eu tinha essa rotina de todo dia escrever. Mas agora, de uns 2 meses para cá, eu ando meio rateando, né? Mas com fé em Deus, pretendo voltar. Eu me identifiquei muito quando você falou sobre várias obras inacabadas. Eu escrevo várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho inspiração para uma coisa, inspiração para outra, e quando eu vejo eu não termino nada. Você acha que essa questão do foco te atrapalha? Eu tô te perguntando isso porque eu estava conversando com a Thalita Rebouças na segunda-feira, e aí eu estava falando isso com ela, que eu tinha essa questão de escrever várias coisas ao mesmo tempo, e ela falou assim, não, se eu tô escrevendo uma coisa, eu tô escrevendo uma coisa. Aí eu parei para pensar, será que é isso então que me atrapalha? Porque a gente acaba difundindo as energias para várias coisas, né? Então acaba que não concentra em uma só. Você acha que isso também te atrapalha ou para você é de boa? Olha, assim, eu tento me focar numa só, entendeu? Eu tento ter, assim, eu só vou realmente pular para outra quando eu vejo que não está saindo nada naquilo ali, entendeu? Aí eu penso assim, então vou dar uma olhada naquela outra lá para ver se surge uma... Aí às vezes até, né? Aí, podia fazer isso, aí eu começo a mexer no texto. Mas assim, agora mesmo eu estou tentando me focar só nessa história, né? Que eu já sei até que tem uma pessoa que entrou aqui que ama a sorte do meu azar e que me pediu, você tem que contar a história da Desirê. Pois é, eu estou tentando, né? A gente está indo devagar e sempre, mas eu estou tentando. Mas assim, no momento que eu paro e vejo que não está rendendo, aí eu volto alguma coisa para ver se em outra história vai dar pé. Os seus pacientes sabem que você é escritora? Olha, tem paciente que sim, tem paciente que não. Tem, inclusive, pacientes que são leitores meus, né? Sempre que E quando chegam eles ficam lá... sabendo, eles ficam surpresos? Ficam. Eu acho que não cabe na cabeça dele dissociar uma coisa da outra, né? Porque livro técnico você não escreve, né? Não. Livro técnico você nunca teve vontade de escrever. Não tive. Entendi. Lógico, fiz artigos, né? Mas mais por conta de mestrado. Cursos e pós-graduação, assim. Isso, exatamente. Mas eu não curti. Eu sou sincera. Aliás, é até engraçado, porque a minha professora, a monitora lá, ela virava e falava assim, Márcia, esse seu artigo aqui tá parecendo um romance. Aí eu, será? E falar nisso, você tem mestrado em odontogeriatria, não é isso? Odontogeriatria. É a sua área de atuação atualmente? Eu faço orto, né? Ortodontia e odontogeriatria. Entendi. E é em Niterói, seu consultório? Em Niterói. O pessoal de Niterói que está presente e adjacências, marquem uma consulta com a doutora Márcia Rubim. Tem que marcar depois da quarentena. Na sala de espera tem seus livros para o pessoal ler antes, enquanto espera a consulta? Na minha sala de consulta tem que botar na sala de espera. Senta assim, ela olha para o alto, ela vai ver que tem os livros. Assim, tem gente que não percebe, né? Mas... Quando eu vejo, eu acho engraçado que às vezes as pessoas ficam, né, olham com aquela cara assim, tá escrito Márcia Rubim, você que escreveu o livro? Sou eu mesmo. Aí tem muito paciente meu que vai e fala assim, já saiu mais um, aí leva. Você gosta de fazer lançamento, eventos de lançamento? Olha, eu gosto, mas assim, ultimamente tá difícil para as editoras para fazer os eventos de lançamento, porque
você como escritora deve saber, né? Que as livrarias elas estão com um custo muito alto, né? De 40% da capa. 40% com determinadas livrarias, porque aqui a Saraiva cobrava 60%. Então era uma coisa quase que É inviável, inviável. né? Pois é. Então eu acho que por conta disso algumas editoras realmente pararam. E a gente não está vendo tanto lançamento mais, né? Por conta dessa Nenhum situação. dos seus livros você fez independente, não, né? Nem tem vontade. Não, eu tenho contos na Amazon, né? Tem um conto que se chama A Medida do Amor, que também é um conto comédia, né? Que tem lá. O Pátria, ele chegou a ser postado na Amazon. Vou até mostrar aqui que tem muita gente que conhece ele com outra capa. Ele chegou a ser lançado de forma independente. Mas, espera aí, deixa eu ver se eu Como acho aqui para e-book. vocês. Como e-book. O conto que eu falei chama-se aqui, A Medida do Amor. Não sei se dá para você. Não, posso. Ah, Que mudou isso, para a gente? sorte do meu azar. Ele pulou aqui, não sei o que houve. E ele tem é essa a capa que as pessoas... É uma capa que foi feita até pelo Décio Gomes, mas ele foi publicado de forma independente. E aí eu recebi um convite da Qualis Editora, né? Para publicar por eles. Aí, na época, eu tirei o livro, né? Me passei para a Qualis, entendeu? Entendi. E E você tem um projeto com outras escritoras chamado Entre Linhas e Letras. Conta pra gente um pouco desse projeto. Olha, foi uma coisa... Não é que foi, né? A gente fala que é porque nem todos ainda... A gente não tem essa ligação total como a gente tinha antes. Eram 8 escritoras, tá? Entre elas a Bia Carvalho, a Carolina Estrela, a Fernanda Belém, a Cris Mota. Deixa eu ver quem mais que estava no grupo. Gente, eu estou escrita. Lupiras e... Bom, enfim, eram 8 escritoras e a gente se reunia e fazia assim, palestras em escolas, tanto públicas quanto particulares, né? E para disseminar a literatura, né? Porque o que a gente percebia? Que a garotada não era ainda assim tão leitora como a gente ama e tudo mais, porque elas não encontravam o livro certo. Porque o que acontece? Muitas vezes as escolas impõem aquele livro e, ao invés, às vezes, de fazer com que a pessoa se torne leitora, ela pode até afastar os alunos. Porque, com certeza, por não concordo gostar muito. daquilo dali, isso fazia. Porque eu lembro que eu li histórias assim que eles falavam assim, meu Deus, eu não aguento mais, como é que eu vou terminar isso, né? E isso acontecia de E ainda montão. tinha que fazer uma prova depois, Sim, Jesus. trabalho e tudo mais, né? De um livro que você leu no sufoco, não aguentando mais. E assim, eu acho que assim, é muito importante que as crianças conheçam todas as formas, Os clássicos. Né? Os clássicos e tudo assim, mas eu acho que tem seu tempo, entendeu? Concordo muito, Márcia. Porque assim, na minha concepção, primeiro você tem que fazer com que elas gostem de ler, para depois você passar para outros patamares, entendeu? E o que acontecia, que a gente via era isso. Ler é chato. Mas por que ler é chato? Porque... Aí a gente começou a mostrar que existiam histórias, principalmente de brasileiros, né? Que podiam contar coisas legais, interessantes, na linguagem deles, né? Porque eles e com assuntos que interessavam a eles. Porque assim, vamos ser sinceros, né? Com você pegar um livro daqueles caras e falar assim, dar-te-ei uma rosa... Não é a linguagem deles, entendeu? Eles não falam assim, eles não leem. Então, não leem, então também não tem a compreensão do vocabulário, você fica de saco não cheio. Tem aquela conexão, né, que é necessária para a pessoa, né, gostar de ler. Então, cada uma, né, nós tínhamos colegas que faziam só romance, tinha chiclete, tinha gente que fazia... eu e a Monique Lavra, que era outra que estava faltando aqui, também escrevíamos sobre vampiro. Cada uma escrevia sobre um tipo de assunto diferente. E a Bia Carvalho era mais por suspense, essas coisas assim. Aí o que a gente fazia? A gente fazia a distribuição dos livros, a gente fazia brincadeiras com eles, a gente fazia coisas do tipo pegar frases de livro, interpretar e dar características para eles escreverem.
E aí depois eles Muito viram legal. como que ia transformando aquilo numa história. Então aquilo dali foi uma fase muito legal. Assim, as meninas já estavam tentando, já até a gente tem se conectado, eu principalmente a Carol Estrela e a Fernanda Belém, de voltar a fazer isso. Porque o que aconteceu? No meio dessa história, uma ficou grávida, a outra ficou com um problema que não podia estar trabalhando não sei aonde, aí começou. E também existia outros tipos de problemas também. Porque, por exemplo, nós íamos, né, nas escolas. Só que, ao mesmo tempo que a gente se doava, porque assim, não cobrávamos nada para ir em cada escola dessa, não interessa se era particular ou era... Mas, assim, também não havia, às vezes, muitas vezes, um comprometimento das escolas com a gente. Para você ter ideia, eu já tive uma vez que eu viajei daqui para Saquarema, e quando eu cheguei lá com elas viraram, as diretoras viraram para a gente e falou assim, ué, era hoje? E aí... Preciso saber em off que escola é essa. Morei em Saquarema há anos. Porque aí ficou uma olhando para cada da outra e falei assim, agora? Aí ficou assim, né? Porque aí, quer dizer, não avisaram os alunos, embora a gente tenha mandado todos, né, falando sobre... E isso, assim, não aconteceu apenas uma vez, né? Isso aconteceu em várias escolas do tipo, naquela sensação mais que parecia que eles queriam mesmo era deixar a gente dar aula por eles e o resto, entendeu? Não avisava os alunos, porque assim, lógico, a gente quer difundir a literatura, mas há tem custo para isso, né? Infelizmente, você não foi para lá de graça, alunos, né? Pois é, que avisar os alunos, né? Que, olha, vai ter autora lá na escola, para avisar para os pais, para levar um dinheirinho para comprar os livros e tal, para eles. Porque não adianta também só a gente mostrar os livros, eles não ficaram com nenhum para poder, né? Então, pelo menos custear o deslocamento, né? Exatamente, né? Vou ser sincera, a gente não estava nem preocupado com isso na época. A gente estava preocupado mais com o fato de difundir mesmo, né? De fazer com que eles se tornassem leitores. E a gente conseguiu, viu? Eu tenho, assim, alunos assim, que viraram meus leitores a partir dali, que eu pediam que te acompanham para ir na Bienal, para me ver e comprar os outros livros, entendeu? Então, isso aí você vê que surtir efeito, surte, entendeu? Sim. Surte muito. Mas, assim, tem que haver um trabalho dos dois lados. Não pode ser só a gente, né? E chegar lá e acontecer esse tipo de coisa. É uma batalha, porque assim, eu também fiz bastante palestra em escola. Os meus livros são foco infantil, né? São livros infantis. E eu fazia exatamente isso, a palestra de graça, só que preciso que vocês enviem para casa uma circular, avisando que eu vou estar lá, data, valor do livro, quem quiser comprar, quem não quiser não compra, todo mundo vai assistir, vai interagir, tudo igual. Mas você, às vezes, não consegue nem contato com uma diretora. Sim. Porque fica um jogo de empurra. Ela não pode atender, manda um e-mail, você manda, não tem resposta, aí diz que vai marcar e não marca. Enfim, não é uma coisa fácil. Era uma coisa que me dava muito prazer. Eu tenho várias fotos das crianças me agarrando, me abraçando pós-palestra, porque escrever para criança tem uma coisa assim. Olha, e tem uma escola que acho que alimenta a gente. E tem uma escola lá na Barra, agora eu até esqueci o nome, mas assim, que ela marcou tanto, assim, foi a primeira escola, acho que é Zulmira, eu esqueci o nome da escola, mas ela marcou tanto, que foi a primeira escola que nós fomos, assim, com todas as escritoras juntas, né, para fazer. E eles eram alunos, assim, que gostavam tanto de ler, que nós acabamos, por ser chamados, né, para fazer uma filmagem para o... Ai, meu Deus, agora eu estou aqui, foi a Rede TV, não. A TV que é educativa, de educativa, eu esqueci qual é o nome da TV. Foi o Futura. O Canal Futura, é isso aí. Aí, olha, foi muito legal, porque quando nós chegamos lá, assim, já tinha, assim, eu não sei se foi no ano seguinte, ou foi 6 meses depois, uma coisa assim, da primeira palestra que nós tínhamos dado. E, assim, sempre que quando a gente ia, a gente cada uma deixava um livro, né, na estante da escola para os alunos poderem ler, né, tal. Olha, acho que foi uma das emoções mais, assim, incríveis que eu já tive. Essa e uma vez que eu tive na Bienal, porque a menina veio, né, elas estavam
assim, naquela... Nossa, sabiam que ia ter escritoras lá que iam filmar para o Canal Futuro e tudo mais. E aí eu sei que elas ficaram naquela curiosidade, vieram... Quando ela chegou e falou assim, você escreveu qual livro? E aí eu falei, foi o Adeus à Humanidade. Olha, a garota começou a chorar. Mas ela me abraçava tanto, me abraçava. Aquilo me deixou tão emocionada que as minhas colegas chegaram a filmar. Eu falei, Márcia, que coisa mais linda. Eu falei assim, nossa, mas eu amo a sua história. E foi assim, sabe? Enquanto não saímos de lá, ela ficava de mão dada comigo, porque ela tipo assim, se encantou demais com a É história. emocionante Ficava, mesmo. não, é emocionante, é emocionante. Eu acho que não tem prazer maior do que ser lido Sim. e encontrar, e o seu livro encontrar um leitor, porque eu acho que tem isso. Sim, olha, e eu recebi Quando muitas as coisas cartas, se gente. encaixam, é muito lindo. Eu recebi muitas Parece cartas. que alimenta a alma, né? Para o Adeus à Humanidade, teve uma, inclusive, que falou que ela, tipo assim, pelo prazer de ler, ela decidiu que ela não ia se matar. Agora, olha que coisa, para você ficar... Gente, isso é muito sério. forte. Sim, sim, sim. E Pátria também, que ele é um livro puxado para o drama, ele tem algumas coisas que tem a ver com alcoolismo, com violência doméstica. Então, também recebi muitas cartas, assim, de coisas, assim, às vezes até pesadas, que a gente ficava assim, meu Deus, se a gente não tem, assim, noção do quanto que a gente, às vezes, pode tocar as pessoas, né? Porque é muito fácil você ver as coisas, às vezes, só por um lado. Existe sempre um outro lado, né? De cada coisa que acontece na vida das pessoas. E aí eu vi que as pessoas ficaram, assim, muito tocadas, que no início achava que a personagem era muito passiva, mas depois que você vai notando o que vai acontecendo com Tem ela... umas nuances, né? Que tem umas nuances que é possível, é muito possível, que é possível que aconteça com muita gente e as pessoas não percebam, entendeu? Então eu recebi assim umas cartas assim, de pessoas contando assim coisas da vida que você fica assim, meu Deus, eu não esperava. Eu tive uma situação assim no lançamento que eu fiz em Niterói, até foi no Solar do Jambeiro, do meu primeiro livro, que tinha uma senhora chorando copiosamente, lendo o livro em pé. Você E aí eu daqui falei da assim, área? Eu não sabia. não, eu morei em Niterói há muito tempo. Meu marido é niteroiense, eu sou carioca. A gente agora mora no Rio. Mas eu morei em Caraí, morei em Santa Rosa, morei no Fonseca, eu fui só caindo. No lançamento que eu fiz no Solar do Jambeiro, tinha uma senhorinha chorando muito, aí eu fui apresentada para ela era amiga de uma das minhas convidadas. E aí eu falei assim, Glória, eu não sei se eu fico feliz porque você tá chorando, que você tá emocionada com a minha história, ou se eu fico preocupada. Ela chorava, lágrima rolando, eu falei, mas o que tá acontecendo? Sim. Ela, não, mas isso aqui é muito... me recorda muito a minha infância, não sei o quê. E eu fiquei... É uma coisa assim que é até conflitante, né? A gente fica, nossa, eu toquei uma pessoa. Sim, sim. Eu toquei uma pessoa. Inclusive... É engraçado, né? Porque a gente fala com as pessoas, às vezes, no Facebook, e tem pessoas que não colocam um rostinho, coloca lá uma bonequinha, não sei o quê, e você fala com a pessoa, você não sabe quem é. E aí, nessa última Bienal também foi... Não, desculpa, minto, foi na de São Paulo, não foi daqui do Rio, foi a outra, a de 2018. Eu tava lá, tava um frio danado, né? E, de repente, eu vejo uma pessoa me olhando assim, mas ela correu, assim, me abraçou, também chorou. Eu fiquei assim, gente, quem é? Porque eu, honestamente, assim, não conseguia me lembrar dela. Reconhecer. E aí ela falou, eu sou fulana. Aí que me deu, eu falei assim, gente, que coisa. A gente fala com as pessoas, às vezes fazem imagem da bonequinha, mas ela chegou a falar que ela estava no hospital. E a irmã dela quis tirar ela num estado de depressão, assim, violento. E a irmã dela quis trazer essa alegria para ela, tirou ela do hospital para me levar até a Bienal. Ela, gente, aquilo ali foi uma coisa. E ela chorava. Não tem preço, né, Márcia? Ela falou assim, estou realizando um sonho. Então, para mim, assim... gente, olha, aquele dia eu acho que não conseguia nem dormir, que a gente não tem dimensão do que as palavras, às vezes, né, conseguem fazer, né, tocar as pessoas. Sim. Olha, eu fiquei muito feliz. A gente sempre se fala, ela tá bem, graças a Deus. De vez em quando ela manda uma mensagem, eu mando para ela também.
E é isso aí. A vida de escritor Vamos dar é uma isso, olhada no né? que o pessoal tá falando. A Carol Estrela, aliás, ó, a Carol Estrela vai estar com a gente também, viu, gente? Ah, Daqui a gente, pouquinho eu vou dar um recado para imperdível, hein? vocês. Carol é Márcia ótima. é ótima para recomendar livros, sempre me indica livros ótimos. Vitor É. Hugo, tia, sua linda, que saudade. Linda. Morrendo de saudade, meu filho de A coração. família por aqui. Boa noite, querida, da Biblioteca Sem Paredes. Verônica Veloso, já quero ler o livro. Acho que ela estava Oba! falando do Adeus à Humanidade, que foi na hora que você estava falando do Adeus à Humanidade. Que mais que tem aqui? Marcinha, Little Marie. Coisa linda da minha vida. Essa é uma leitora muito querida também. FML Pepper, amo sim. Olha, gente, que luxo! Mais uma indicação para você fazer. A Family Pepper é maravilhosa. Com certeza, tá anotadíssimo. Eu tô aqui Aproveita, nesse momento anota e anotando. porque ela é maravilhosa. A Anotadíssimo. 7, eu também acho que são Didi ótimos. Rainha. Lucy .ts fez a história do Miguel. Faz a história do Miguel, please. Olha. Júlia, escritora, só quero um major. Ha, 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 ha. FML Pepper continuando. Iniciativa linda, parabéns para as duas. Obrigada, querida. Sinta-se convidada para estar com a gente. Maravilhosa. Ela é dentista aqui em Niterói também. Também, né? Não sabia que os dentistas estavam com essa aptidão toda para escrita, gente? Little Marie, Marco no café. Tão perfeito que quer aparecer. Acho que tá falando do personagem do seu livro, né? Biazinha, Bia é um amor, concordo muito, Lucy. Lúcia Leite, muito legal, transformando. Little Marie, Marcinha, vou lanchar agora. Só quero deixar meu beijo e meu parabéns. Você é incrível. Obrigada por nos trazer tanta experiência boa nos seus livros e quero capítulo. Escreve a Didi. Olha. É minha leitora beta essa aí. Olha. Que maravilha. A Lúcia também está falando, amei te conhecer em 2018 na Bienal e Pátria Chamada Amor foi um verdadeiro tesouro que você me apresentou. Gaia 1276, que por um acaso é minha mãe. Ai, que maravilha, a interação com os leitores é muito importante. Oi, Tanto vai estar aqui semana que vem. Opa! Márcia, deixa seu recado, porque já são 7h48, 8 horas. O Instagram vai derrubar a gente. Eu ainda tenho uns recados para dar, então faz o seu jabá aí. Como é que o pessoal quiser comprar o seu livro, acha os seus livros? Onde é que eles estão disponíveis para venda? Vamos lá. Se não me engano, todos os livros têm para vender na Amazon, tá? Apenas a sorte do meu azar que ainda tem só no físico para vender na Amazon, mas o resto, todos eles têm para vender em e-book, né? O livro físico, Adeus à Humanidade, somente comigo, que agora todos os direitos estão seus. Comigo, né? Uhum. Pátria Chamada Amor, você tem tanto no físico como pela Amazon, e vende no site da editora, vende na Amazon, vende na americana.com, tem vários... A sorte do meu azar tem, né, para vender na Amazon e na Qualis Editora. Gente, quem quiser me seguir, faça o seu... Márcia Rubim 01, que eu sou a primeira, tá bom? E quem é seguidora da Márcia, que está aqui na live e puder me seguir, façam isso, por favor. Aproveite, gente, porque vai ter cada entrevista incrível. Acho que vocês vale a pena. Vai ter gente, muita coisa bacana por aí, gente. Vocês não têm noção. Aliás, eu vou dar um pequeno spoiler daqui a pouquinho. Márcia, obrigada, querida. Você quer dar mais algum recado? Não, gente. Só um beijo. Gente, eu estou adorando falar com vocês, saber que vocês estão aí vendo a minha, a Mayara. E Maíra. assim, Maíra, Maíra, eu falei Mayara, olha só que coisa. Acontece. E tô assim, super feliz porque realmente eu estou estressada dentro de casa, eu estou precisando dessa coisa, dessa interação. Quem quiser me chamar qualquer hora, pode, que eu estou aqui para isso. Vamos bater papo sobre literatura, porque é muito bom. Tá? Márcia, brigadão, tá? Obrigada, beijo, eu vou continuar aqui com eles. Tá, joia. Tchau. É isso, gente. Olha só, eu prometi para vocês que quem ficasse até o final, eu ia dar um recadinho. Primeiro, eu queria dizer que a gente está encerrando essa primeira semana de entrevistas. Foi, assim, sensacional. Só tenho a agradecer a companhia de vocês,
a disponibilidade dos autores e dos profissionais, de um modo geral, que estiveram aqui com a gente. Eu tenho que agradecer também os perfis que toparam essa empreitada comigo, que vem se dedicando muito na divulgação das lives. Eu fiz uma listinha aqui que é bastante gente. Felizmente tem muita gente do meu lado participando e me ajudando, então eu vou ler aqui para vocês, tá? Eu quero agradecer a Biblioteca Sem Paredes, que não perde uma live me ajuda nas divulgações. O Refúgio Literário, Kinaya Black, Leitora Cacheada, Historinhas da Maricota, Bibliotequei.blog, O Livro em Todos os Lugares, Livros.são.portas, Bando de Autoras, B Faria 25, Leituras da Isabela e Livreirinhos. Eu vou fazer depois um story marcando todo mundo para vocês poderem ir lá dar uma força, conhecer o trabalho. Queria dizer também que dos meus parceiros que estiverem aqui na live, saibam que eu estou planejando coisas muito legais para a gente fazer em parceria, tá? A ideia é todo mundo crescer junto, todo mundo ganhar com essas lives, essas entrevistas que estão rolando por aqui. Eu queria dizer que vou ter novidades com relação a vocês muito em breve. Eu vou fazer um grupo para a gente conversar sobre isso, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo pela força. O que mais que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer que se você quer ser parceiro também nessa divulgação, me manda um direct dizendo que você quer ser parceiro de divulgação, que a gente vai conversar. Quanto à participação para entrevistados no futuro, eu vou pedir só para vocês segurarem um pouco, porque eu já tenho entrevista até maio e eu preciso me organizar, senão eu vou ficar louca, tá? Então, assim, essa é uma outra excelente notícia que eu tenho para vocês, é que até maio a gente tem entrevistado aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas. E aí, isso me leva aos entrevistados da próxima semana. No dia 30, eu tenho o Tanto Piaçu, mais conhecido como Fernando Gurjão, a Carol Estrela na terça-feira, Fernanda Belém no dia 1º, né, que é quarta-feira, Paty Lima, que é a nossa primeira ilustradora que vai participar aqui, vai estar na quinta-feira, e na sexta tem Tami Luciano, tá? Essa semana tá imperdível, maravilhosa, e eu já tenho muitas coisas legais para compartilhar com vocês também nas próximas semanas. Quem quiser ajudar na divulgação, já sabe, me envia direct. Quem quiser ser entrevistado, eu vou pedir só para vocês segurarem. Pode até me enviar, que eu reservo aqui. Mas quem quiser, eu não vou conseguir marcar antes de meados de abril, acho que só depois do dia 15 que eu vou conseguir marcar vocês. Mas pode ir mandando que eu vou fazendo uma listinha da galera que quer participar. No mais, deixa eu dar uma lida aqui, o pessoal tá falando. Adorei você, era minha mãe falando com a Márcia, né, mãe? Eu acho que sim. Que a minha, ela já me adora, eu espero. Eu, Nayara, eu amei a live. Obrigada, amiga, pela presença. Lucy, maravilhosa, obrigada, querida. Biblioteca Sem Paredes, um parceiraço que tá ajudando a gente, super simpático, competente, obrigada. Amei muito poder contar com vocês. O que mais que tem aqui? Tanto, que bacana. Faz um grupo no Telegram. Farei, Tanto. Muito obrigada por poder contar com vocês. Segunda-feira somos nós, hein? Quero ver. Pelo amor de Deus, divulga lá para seus seguidores, tá? No Twitter. Chama todo mundo. Vamos tentar migrar essa galera para cá. Lúcia Leite. Lúcia, querida, terei prazer enorme de te entrevistar também, viu? Parabéns pela entrevista, gostei muito. Obrigada, Lúcia. Biblioteca Sem Paredes, mais uma vez, obrigada a ti por nos proporcionar essas lives. Eu estou muito feliz mesmo pela adesão de todo mundo, pela parceria que vocês estão tendo comigo. Vou encerrar por quê? Porque o Instagram vai me derrubar daqui a pouquinho, tá? Então é isso. Segunda-feira, Fernando Gurjão, que é, como ele diz, como ele mesmo se auto-intitula, escritor de Twitter. Terça-feira tem Carol Estrela, autora das séries Garota Apaixonada e Garota Pop. Na quarta, a vez da Fernanda Belém, autora da série As Quatro Estações do Amor. Na quinta tem a ilustradora Paty Lima, como eu falei para vocês, vai ser a primeira ilustradora que a gente vai receber aqui. Na sexta-feira, fechando com chave de ouro, a gente tem a atriz e escritora Tami Luciano. Tami Luciano tem mais de 30 peças de teatro e 10 livros. Não dá para perder, né? Eu vou contar com vocês semana que vem por aqui. No sábado eu vou já postar nas redes, mas aqui essa programação tá saindo com exclusividade para vocês hoje, tá bom? Beijos, muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, gente!